O sábio Salomão, já no fim de sua vida, tem uma compreensão muito bela, mas muito real da vida. Ele compreende que a vida é como uma fumaça, uma neblina. Uma hora você está aqui, depois não está mais. Como é interessante nesses dias que temos vivido, observar que a nossa vida é como neblina. Ontem mesmo, parece que foi ontem que nós criamos planos para uma viagem, que estamos com planos e expectativas para a realização daqui 2 meses. Quantos casais programaram seus casamentos? As debutantes para sua festa tão esperada de 15 anos. E por conta de um vírus, por conta de algo que nossos olhos nem podem perceber, o mundo inteiro foi afetado. E nós temos vivido o reflexo disso. Se não com a própria saúde e a debilidade daqueles que já foram atingidos ou estão passando por algum momento de debilitação física, mas os efeitos disso, o fato de estar impossibilitado de ir e vir para onde quer, de consumir, de frequentar lugares, porque agora a ordem é ficarmos em casa. Quanto a nossa vida é passageira, o próprio apóstolo Tiago diz, Tiago capítulo 4, aqueles que ficam fazendo planos, se Deus quiser, não compreende a magnitude de que a nossa vida é muito pequena e é Deus quem deve nos conduzir em todos os momentos. Também temos visto pessoas ansiosas por aquilo que está acontecendo, por aquilo que vai acontecer, o impacto financeiro que os nossos lares, as empresas terão, é algo grande. E aí começa a ansiedade em nosso coração. A gente precisa sempre se lembrar daquilo que as Escrituras nos falam para momentos como esse que temos vivido. E é justamente para as Escrituras que nós devemos voltar os nossos olhos, devemos voltar a nossa atenção, para não sermos aí acometidos não por um vírus, mas por uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. Devemos ter a segurança da nossa vida nas Escrituras e naquilo que ela diz. É assim que o salmista compreende o Salmo de número 46, talvez um dos salmos mais lidos nesse período. Salmo também que inspirou Martim Lutero para escrever o hino tão famoso, Castelo Forte. Diz assim o salmista lá no Salmo de número 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. É assim que o salmista começa o salmo e compreende quem é Deus. Eu tentando explicar para os meus meninos a ideia de refúgio, de fortaleza, e nós sempre brincamos de cabaninha lá no quarto, e a cabaninha serve justamente para nos proteger de um inimigo fantasioso, no caso dos meninos. Mas ali eu disse exatamente isso, filho. Deus é a nossa cabaninha, Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza e Ele é um socorro, Ele nos ajuda em todo o tempo. E eu perguntava para os meninos, para o Ben e para o Noah, nós precisamos ter medo? A resposta deles era não. Por que, filhos? Porque Deus está conosco. As Escrituras nos ensinam isso, o salmista nos ensina isso, e é dessas verdades que em momentos como esse, ainda mais precisamos nos alimentar. Por quê? E diante desse entendimento que Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente nas tribulações, portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes estremeçam.
Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Portanto, ainda que aconteça tudo isso, ainda que percamos emprego, ainda que a empresa não vai bem, ainda que filhos nossos estejam doentes, com imunidade fraca, ainda que algum ente querido, algum amigo próximo nosso venha a falecer, ainda que tudo isso aconteça, porque Deus é o meu refúgio e minha fortaleza, nós não precisamos temer. E me chama a atenção no versículo 10, diante de tantas informações que temos recebido, toda hora uma mensagem no celular, no WhatsApp, com algum especialista, alguém dizendo algo, e veja, podem ser verídicos, podem ser fatos, mas o excesso de informação pode justamente nos tirar a paz, que é tudo que nós precisamos nesse momento. Pode nos desviar a atenção e pararmos para ficar olhando naquilo que está acontecendo, uma morte aqui, uma morte lá, a Itália está assim, o Brasil está assim. O salmista diz: aquietem-se e saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, o Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aquietem-se. O convite para mim e para você, não só momentos como esse, mas eu acredito que Deus permite que situações como essa aconteça. E veja, a gente sempre cai numa tentativa de ficar buscando culpado. Foi a China, foi fulano de tal, foi tal pessoa que me infectou. Eu acho que não é essa a nossa busca de acharmos culpados. Diante de tantas informações, ficar repassando e repassando, eu acho que não é esse momento. E Deus permite que tudo isso aconteça para que nós o percebamos, para que nós deixemos de usar os óculos dos homens, que enxerga a realidade de forma horizontal, para usarmos os óculos de Deus, a Bíblia, para enxergarmos a situação, para avaliarmos a situação na perspectiva vertical. Esse é o convite para mim e para você nesta hora. Olharmos segundo a perspectiva de Deus, segundo os óculos de Deus, que são as Escrituras. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Não tema diante da adversidade. Não tema diante do cenário caótico que aos olhos humanos possa ter. Isso não é um convite também para você ser imprudente. Previna-se, tome os cuidados, não saia de casa sem ser necessário. Mas diante de todas essas informações, aquietem-se e saibam que eu sou Deus. É que as Escrituras nos dizem.